Tudo bem, graças a Deus. Carol, bom dia. E aí, tá frio aí onde vocês estão? Muito friozinho? Aqui tá um pouco friozinho ainda. Não tá Aqui muito frio, não. Não sei porque eu ainda não saí na rua, né? Tá um friozinho sim. Mas, tá frio, Carol. mas aí Aqui em casa já tá assim nublado, eu só vou Cláudia. sentir Não frio choveu depois ainda de não, né? correr. Então, eu vou. Você foi correr? Não, eu ainda vou. Vou sair agora para correr e só vou sentir daqui 1 hora e meia. Aí eu vou sentir frio. É outro nível, né? Vai correr. Ai, meu Deus, que chique. Que bom. Hoje eu tenho que ir na Fabi tem que academia ir com a também. gente, né, Fabi? Podia ir, né? Correr, né? Bora correr, né? A Rosana também, Carol. Eu vou botando pra fora. Tem problema Tô não, a vendo gente aprende a correr, tudo gente. Eu não sabia balançando, correr. tudo balançando e eu botando os bofs pra fora. E Carol, Então, eu a só Carol é corro para atleta. pegar o ônibus. Essa semana para mim foi uma correria. Não consegui nem assistir todos os dias, uma correria lá no trabalho. Não, Carol é atleta. Tem um porte atlético, né? Agora não. Bom dia, Nem nas Fernanda. caminhadas eu tô conseguindo ir muito, mas eu vou voltar. Gente, é terrível, né? Eu tenho que ir na academia hoje, ai meu Deus, se chover, aí eu acabo não indo, porque eu vou assim caminhando, eu também caminho, assim, é uns 10, 15 minutinhos de casa até lá, então eu sempre vou e volto a pé, né, caminhando, mas aí quando tá chovendo, né, aquela desculpa. Ai, meu Deus do céu, a gente, né, mas a gente tem que se esforçar, não é mole não. Agora não, a Pri não, a Pri já é disciplinada, né. A gente aprende Emily, agora até chovendo. Às vezes eu vou correr, não ligo não. legal isso, né? E é uma disciplina que você, depois que você começa e você se autodisciplina, né? Assim, você vai ver os Depois que benefícios, você você vai começa a entender. pegar o gosto, você fica muito disciplinada. Eu tenho ficado bastante disciplinada. Ai, que bom. Gente, a Emily entrou aí também. Bom dia, Emily. A Emily, a Keren. Querem, né? Bom dia, gente. Bom dia, A gente tem menina. que marcar o sábado. Tem que Bom ver dia, direitinho meninas. o sábado que a gente vai marcar. Ver, tem que Ver ver com qual a é, Fabi as viagens dela, né? é, Fabi é uma mulher assim internacional, entendeu? Então, assim, ver os dias da viagem para a gente conseguir se programar direitinho, né? eu acho que a Fabi só não vai estar dia 23, no sábado, dia 23, que dia 22 ela viaja. Meninas, eu viajo dia 22 e esse final de semana não dá. E o outro, acho que é do dia 9, né? Que é o Voa. A gente vai estar indo pro Voa. Então, aí é o quê? 23 de agosto. Então, vai ser 3, 9, 23. Do dia 9 de setembro a 7 a 14 de setembro eu tô fora. Ah, não, a gente está falando de agosto. Agosto você tem o Voa. Não, eu tenho Voa em setembro. Ah, não, E tenho o Congresso das Crianças no dia 22 ao dia 24. tá. Já Não, vi. então, aí em agosto vai sobrar o sábado, dia 9, dia 2, dia 9, dia 16. E Dia depois 2 eu tenho sábado. compromisso. Dia 9, Tá. dia 16 eu não posso, menina. Vocês não. Aí, de repente, do dia 9. Dia, 9, dia não, 12. dia 2 você não pode, né? Não, dia 9 que eu não posso. Dia 2 que eu não posso. Dia 9 eu posso. Tá. 9 de agosto. Dia 9 ou dia 30 que você pode. De agosto, né? É, De agosto. dia 9 ou 30. A gente deixar 2 datas assim é bom, porque aí as outras meninas também podem escolher, né? Não, tá Ver qual é bom. a mais Dia indicada, 9. né? A gente marca então se vai ser dia 9 ou se vai ser dia 30. A Pri pode fazer igual tu fez a enquete, Pri, desses 2 dias, né? Porque aí
o pessoal vai votando, né, qual que for o mais votado, vai ser muito legal. A Fabrícia, se eu não me engano, tem igreja no sábado. A igreja dela é no sábado, não é? É a Não Fabrícia que tem sei, igreja no sábado? não Pois sei. depois eu vou ver com ela. Eu acho que alguém falou no grupo uma vez que a igreja dela funcionava, fazia no sábado. Aí tem que ver mesmo. Mas aí Vamos então, tenta marcar, meninas. vamos marcar, porque eu não conheço quase ninguém. Quase ninguém. Assim, é bom a gente ter esse contato, né, de poder se ver, e vai ser muito bom, vai ser muito especial, assim, a gente poder preparar um café, né, legal, vai ser bom. Vamos lá, meninas, começar então. Quem vai orar por nós para a gente dar abertura hoje, dar continuidade aí. Hoje a gente está no capítulo 20, né? A gente continua, né, no capítulo 20, na verdade. A gente começou ontem com... a gente começa no capítulo 20, né? Aí começamos no capítulo 20 A gente agora. chegou a ler o Perigo da Riqueza, que é o 19. Lemos, falamos ontem sobre o jovem rico, Isso. né? Falamos Aí isso. a gente começa o capítulo 20 hoje. Hoje é o 20. Amém. Amém. Eu vou. Fábio vai orar por nós. Quer que eu ore, meninas? Pode orar, Fabi. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um devocional que podemos ler e aprender de ti. Jesus, queremos apresentar a vida da Rô, Jesus, diante do Senhor. Que o Senhor venha dar uma unção, Deus, de direcionamento do teu Espírito, para que possamos, Senhor, se alimentar, Jesus, da tua palavra. Tua palavra que é rica, que tem poder de nos transformar, de fazermos ir além. Oh, Deus, porque o nosso desejo do nosso coração é aprender do Senhor, aprofundar, Deus, nas tuas verdades, que é a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Deus, desde já colocamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o espírito de revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Consagramos esse momento ao Senhor e te pedimos, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de agir no nosso meio. Haja, Senhor, transforma-nos, ó Deus, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Quem quer ler, meninas? Mateus, capítulo 20, então. A gente pode ler até o 16, né? E depois a gente continua, né? Para não ficar muito longo, né? Se a gente começar bem, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Tá. A Pri vai ler, Pri? Leio. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu o mesmo, da mesma forma. E saindo por volta da hora umedecida, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? E respondeu-lhes: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando
pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora umedecida, recebeu cada um deles um denário. Aos que chegaram primeiro, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo-lhes, a um deles disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Porque toma o teu e vai-te, pois quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou não, ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Amém, meninas. É interessante aqui essa parábola. É uma parábola que só tem aqui no livro de Mateus, né? Não tem nos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas, então, é cheio de parábolas, né? E essa daqui só tem aqui nesse Evangelho de Mateus. E é uma parábola assim, muito interessante, né? Você vê assim, quanto o Senhor vem construindo, né, um tema, né? Aqui o Senhor vem falando aqui, falou aqui no capítulo 19 com essa parábola do jovem rico, e agora vem seguindo aqui com dois textos aqui, né, falando do mesmo tema, só que o Senhor vem ampliando, né? Parece que vem assim crescendo, né, o nível aqui do que ele está falando, né? Primeiro aqui ele falou aqui no Jovem Rico sobre esse perigo de confiar nas riquezas, né? Nós falamos sobre isso ontem, sobre essa entrega nossa, né? O jovem rico ali confiando na sua religiosidade, naquilo que ele fazia, nas suas obras, né? E Jesus segue com esse tema um pouquinho aqui, só que aí ele vem ampliando aqui, né? Porque essa parábola fala sobre esses trabalhadores, como nós, né? Todos nós somos assim, não vou dizer contratados, não, a gente é eleito, a gente é chamado, né, pelo Senhor para trabalhar, né? Para estarmos servindo a Ele, né, na sua obra. E o que acontece? A gente cai num perigo muito grande, porque nós falamos aqui o tempo todo que o Senhor é um Deus que recompensa, né? Ele recompensa aquilo que a gente faz, porque Ele é bom, Ele é justo, né? E Ele, assim, Ele é galardoador, né? Ele presenteia, né? Aqueles que servem a Ele, por causa da sua bondade, né? Só que a gente não pode confundir de que Deus está nos devendo alguma coisa, né? Às vezes a gente fazer as coisas com a motivação errada. Isso é o que a gente vê muito aqui nessa parábola, uma motivação errada, né? Aqui pela parábola, o homem, né, começa a sair na praça, nas ruas, né, e vai vendo pessoas isso ao longo do dia, e ele combina: vou te dar um dia de salário, um denário, vou te dar um dia de salário se você trabalhar. Então, não importa a hora, não importa em que fase da nossa vida, né? Às vezes a gente pode estar aí ter aceitado Jesus muito jovem, né? Com 12, 13 anos, adolescente, e desde já começar a se entregar ao Senhor para ser usado pelo Senhor, para servir ao Senhor na igreja, ou seja, onde for, né? E às vezes alguém vai se converter com 60 anos, já com a idade já bem avançada, e Deus vai usar da mesma forma, Deus vai encher com o Espírito Santo, né? O Senhor vai trabalhar na vida dessa pessoa e vai fazer ela útil, né? Dentro ali das suas possibilidades, do tempo que ela tiver. E a gente vê aqui esses trabalhadores, todos eles trabalharam, todos eles
não são merecedores, porque tudo que o Senhor faz para nós é por graça, né? A gente, pelo contrário, não é o Senhor que tem que nos servir. A gente tem às vezes uma concepção errada assim de que a partir do momento que a gente aceita Jesus, que o Deus é obrigado a nos dar todas as coisas que nós precisamos, né? Que Deus assim tá em dívida com a gente, né? Ah, não, mas eu faço isso, eu preciso cobrar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma questão muito grande com essa palavra reivindicar, né? Às vezes a gente fala muito de, não, tem que reivindicar o que é meu, eu tenho que tomar posse. Sim, nós tomamos posse de uma herança em Cristo, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, por causa do que ele fez, e não por causa do que a gente fez, né? Então, a gente não é merecedor, né? É tudo pela graça, pelo favor do Senhor. Mas, assim, a gente às vezes usa, não, eu tenho que reivindicar o que é meu. Reivindicar é quando é, você é digno, né? E a gente não é digno. Entendam o que eu estou falando, né? A gente é indigno, porque assim o Senhor nos salvou pela sua graça. E olha, se não, como se não bastasse só Ele nos salvar, Ele nos abençoa, Ele nos dá todas as coisas com Ele. A gente leu isso aqui em Romanos, né? Se Ele não poupou nem Jesus, né? Como Ele não vai nos dar todas as coisas que a gente necessita? Isso faz parte do cuidado, né? Desse amor do Senhor por nós. Ele nos adotou na sua família. Jesus é o filho mais velho, né? É o primogênito, é o primeiro, e nós fomos adotados em Cristo, né? E isso é maravilhoso para nós, mas isso não significa que a gente merece, né? Não, eu fiz, eu mereço, e Deus é obrigado a me dar. Por isso eu vou lá e tomo posse, eu reivindico. A gente pode fazer isso no plano espiritual diante das forças malignas, né? A gente vai reivindicar algo para o reino de Deus, né? As coisas que são pertencentes ao reino de Deus, mas não para a nossa vida, né? E a gente vê aqui esses trabalhadores, né? O texto todo vai dizendo, né? Fica muito claro que esse Senhor vai chamando cada um, e eles ficam naquela expectativa, todos têm expectativa de no final receber para aquilo que eles foram contratados, né? Só que eles caem aqui nessa confiança dos feitos, né? A gente vai vendo aqui no final que eles vão vendo quem foi contratado lá no finalzinho do dia recebeu 1 denário. Poxa, então eu que fui contratado no início vou receber 5, 6, 10 denários, né? Mas quando esse senhor aqui contratou eles, ele contratou todos por 1 denário, era a mesma coisa. E aí a gente vai vendo assim, gente, várias coisinhas que eu até anotei aqui, né? Primeiro, de confiar nos seus feitos, né? Ao invés de confiar na bondade daquele senhor, eles estão confiando naquilo que eles fazem, né? E isso acontece muito com a gente. A gente está na casa de Deus e a gente confia no que você faz. Não, eu tenho um dom e um talento, né? Deus me deu, olha só, já para a gente já prestar atenção, porque é Deus quem dá os dons, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que distribui a cada um, segundo a soberania de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus distribui dons, né? Dons e talentos, né? É o Senhor quem capacita. E aí, depois que a gente ganha esses dons, às vezes a gente está trabalhando aí na obra e a gente confia nesses dons, sabe? Só que, assim, a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos, não é pelos dons, né? Os dons, eles vão servir, são capacitações que Deus nos dá, como se fossem ferramentas para a gente trabalhar, né? Para que a gente seja equipado mesmo para fazer um trabalho eficaz. Mas, assim, os dons não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de vida espiritual elevada, né? É como se a gente dissesse assim que eu estou trabalhando, né, na causa do Senhor, eu estou servindo ao Senhor, e Deus me deu essa capacitação, me deu esses dons, isso é muito bom, mas eu não confio neles, né? Não é por eles que eu vou ser salvo, não é por eles que eu sou superior aos outros, né?
porque Deus dá igualmente a todos. Deus pode dar 5 dons para um, 5 dons para outro, e a pessoa desenvolver muito mais os seus talentos, os seus dons, mas isso não significa que ela é superior. A diferença que vai fazer na vida de alguém, né? Se alguém realmente tem intimidade com Deus, se alguém está na presença de Deus, são os frutos que vão aparecer na sua vida. É os frutos que você vai dar, né? A Bíblia fala sobre a gente estar ligado à videira verdadeira e a gente se alimentar daquela seiva, né? Daquilo que passa pelo caule, né? Daquela árvore que vai ser distribuído para todos os galhos igualmente. Todos os galhos vão receber, uns vão desenvolver mais, outros menos, mas assim, a seiva é uma só, é um só Deus que nos dá, né? E então não é para a gente se envaidecer, né? Sobre esse perigo da gente se envaidecer aqui, né? E confiar naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço. Não, você precisa confiar naquilo que você é, né? Em você estar ligado, dependente dessa videira verdadeira, né? E quantas vezes a gente está servindo a Deus pensando, né, nos nossos talentos e dons. Você pode estar na igreja, você pode ter ministérios, ter um chamado, mas isso não significa que você é altamente superior aos outros, porque você está, vamos dizer assim, no púlpito, né, no palco. Isso não significa nada, a diferença sua para quem não está, né? Muitas vezes quem está nos bastidores, trabalhando anonimamente, né, fazendo as coisas na igreja sem aparecer, às vezes está servindo muito mais, né? A gente vê isso. Então a gente não pode confiar aqui nos nossos feitos e assim sobre a gente ser superior, sabe? É, Isso me fez lembrar aqui daquela parábola do fariseu e do publicano, né? Publicano que chega diante de Deus com o coração compungido e fala: Senhor, eu não mereço nem falar contigo, nem estar aqui, bate no seu peito, né? Perdoa-me os meus pecados. Enquanto que o fariseu chega todo pomposo, né? Com uma roupa, né? Bacana, né? Toda ornamentada e fala: eu não sou como esse publicano que está aqui encostado no canto, né? E chorando e, né, se lamentando, né? Mas assim, como se Deus tivesse obrigação, sabe, de abençoá-lo, como se Deus tivesse obrigação de perdoá-lo. E isso é assim um sentimento de superioridade. E meninas, assim, muitas vezes acontece isso com a gente, né? Infelizmente, assim como acontece com as nossas vidas. Deixa eu contar para vocês assim uma experiência minha, de muitos anos atrás, quando eu era nova convertida. Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga até hoje, ela é de uma outra igreja, né? Nós fomos de uma igreja juntas, mas hoje ela está numa outra igreja. E uma pessoa abençoada que abençoou minha vida demais, muito. Ela fala que eu abençoei muito a vida dela, mas ela não sabe o quanto que ela abençoou a minha. Sabe, uma pessoa muito especial para mim, uma amiga, me inspirou muito. Mas assim, eu lembro que a gente andava muito juntos, a gente tem assim a mesma faixa de idade, né? Então a gente foi jovem junto, né, na igreja e ela trabalhou na igreja, trabalhou literalmente mesmo, né? Ela foi contratada como secretária na igreja e eu trabalhava em outro lugar, ela foi contratada assim, né? Ótima, pessoa excelente. E, enfim, por ela ser secretária na igreja, ela tinha muitos privilégios de acesso, né, de conhecer muitas coisas na igreja. As pessoas se reportavam muito a ela, falavam muito com ela na igreja, porque ela trabalhava ali na administração da igreja, né? E a gente era muito amiga. E assim, teve um momento, sabe, que eu olhei para a vida dela, eu vi assim, ela trabalhava na igreja, ela era muito fluente, o pastor confiava muito nela, né? Ela é uma pessoa, né, uma ótima pessoa, muito comunicativa, e ela era do louvor junto comigo, e, né, ela tinha um namorado, eu também tinha meu namorado, mas ela tinha um namorado. E ela assim, ela começou a crescer muito, a despontar muito, assim, ela é muito usada por Deus, ela pregava na igreja, uma pessoa cheia de dons, sabe? E eu me lembro uma vez que o pastor favoreceu ela, assim, estávamos eu e ela, e o pastor falou alguma coisa, comentou alguma coisa que favoreceu ela, e no meu coração veio aquela ponta, assim, sabe, puxa, ela já tem tanto, sabe? Ela está conquistando isso, puxa, por que que eu não tenho também? Sabe?
sinceramente, estou falando sinceramente aqui com vocês, assim, aquela ponta de inveja, sabe? Inveja. E assim, eu me lembro de eu ficar pensando naquilo, eu acho que foi um favorecimento financeiro, alguma coisa assim, né? E eu pensei assim, puxa, ela já ganha até um salário assim, assim, já tem isso, né? E aquilo sabe aquela pontinha assim, parece uma coisa mínima, mas que veio no meu coração aquele pensamento. Eu não falei com ninguém, não comentei com ninguém, não falei nada com ela, mas lá dentro do meu coração veio aquele sentimento. E eu lembro perfeitamente, meninas, assim, eu dou graças ao Senhor porque o Deus é bom e misericordioso, porque Ele falou comigo. Eu lembro de eu chegar em casa e ouvir no meu ouvido, ouvir assim, essa palavra do Senhor dizendo assim, por exatamente o versículo aqui. Por que que você está sendo mal? Porque eu sou bom. Mas foi assim, claro, claro, eu ouvi no meu ouvido essa palavra. Por que você está sendo mal? Porque eu sou bom. Porque eu estou sendo bom com ela, você está sendo mal, teu coração tá deixando isso entrar no teu coração. Gente, aquilo foi uma pontada em mim, um tapa na minha cara que o Espírito Santo me deu, sabe? Eu nunca mais me esqueci disso. Então, hoje, quando eu li esse versículo, eu logo me lembrei. Porque, assim, Deus falou, isso deve ter aí, tem anos atrás, né? Isso tem mais de 30 anos atrás que isso aconteceu. Mas eu lembro do Espírito Santo falar isso comigo, sabe? Porque os meus olhos estavam sendo maus, porque eu estava cobiçando, porque eu estava invejando, porque ele estava sendo bom com ela. Se ele queria ser bom com ela era filha, assim como eu. Eu nunca mais me esqueci dessa experiência, assim, tomei para minha vida, de não cobiçar, de não invejar. E, assim, queridos, aparentemente, eu também sou filha, eu também era amada, sou amada pelo Senhor. E, assim, por que que eu tinha que cobiçar? Por que que eu tinha que olhar a ela e fazer uma comparação comigo, sabe? Assim, parece muito estranho, mas assim, duas coisas. Uma, Deus é tão bom, me ama tanto, me amou tanto naquele momento que ele veio falar comigo. O Senhor podia me dar como é que eu vou dizer? Eu tomar um toco de Deus, né, permitiu uma situação para que eu fosse envergonhada por causa daquilo, mas não, ele veio falar comigo na minha casa, sabe? Deus veio, então, assim, provando o amor dele por mim, me corrigindo em relação a isso, né? Tremendo, assim. E outra coisa, assim, sobre essa bondade dele, como Deus me abençoou depois daquilo. Como que eu me sinto abençoada, me sinto amada, sabe? Como Deus me abençoou. Assim, como que eu vi na minha vida o quanto eu fui favorecida. O quanto assim Deus me deu dons também, me deu talentos, como Deus me usou muitas vezes, como eu fui assim muitas vezes elogiada, né? Porque assim elogio não é pecado, né? Às vezes a gente pensa muito assim, né? Não ficar elogiando as pessoas, não, elogio não é pecado, todos nós gostamos de ser elogiados, né? A gente tem que ter tudo uma medida e dosar isso como a gente recebe também, né? Mas assim, como eu já fui elogiada também, então, assim, não tinha necessidade daquilo, né? Mas, assim, eu vejo, assim, graças a Deus, eu me lembro dessa experiência, eu era nova convertida, era mais nova, né? Então, assim, a experiência me fez amadurecer, né? Mas, assim, eu vejo em tudo, assim, essa bondade do Senhor. E aí eu caio numa coisa que eu queria trazer para nós, sobre esse perigo da comparação, sabe? Dessa comparação, se a gente viver e ficar se alimentando, né, de comparações. Eu anotei até aqui assim a palavra comparação, ela separada, né? Comparação. Essa palavra comparação, ela é como se você, quando você começa a se comparar, quando você foca na vida de outras pessoas, você está parando uma ação na sua vida, né? Ao invés de você continuar na sua vida, você ter crescimento, você olha para a vida de alguém e você para,
focando na vida de alguém e deixa de focar na sua. Você deixa de ter uma ação eficaz na tua vida. E como que a gente faz isso, né, queridas? Assim como esse texto aqui fica muito claro, sabe? De comparar, de olhar o que o outro está recebendo, o que o outro tem, e olhar para o seu e medir para ver se é menor, se é maior que o seu. E isso traz para a gente um sentimento de inferioridade ou de superioridade, da gente se achar maior ou da gente se achar menor, né? E, e traz esse sentimento assim avesso à humildade, porque assim, como a gente falou aqui, a gente recebe tudo por graça do Senhor, né? Nós não somos dignos. Quem é digno é o Senhor. O Senhor Jesus foi digno, ele é justo, ele é perfeito, e ele fez todas as coisas por nós. E se nós somos inseridos aqui na videira verdadeira, na casa do Senhor, é por causa do amor dele que ele tem por nós. Se ele estalar os dedos, a gente pode desaparecer, né? Se ele estalar os dedos, nós podemos ficar inválidos, né? Se ele estalar os dedos, nós podemos ser retirados os dons, né, que a gente tem. E o que vai sobrar de nós, se não for o Senhor? O Senhor é tudo que nós temos. E a gente não precisa ficar se comparando. E quando a gente pensa aqui em comparação, tem duas coisas aqui muito importantes assim que eu vejo, que é sobre a nossa identidade, né? Quem nós somos no Senhor, a nossa identidade. Nós, mulheres, então, a gente tem essa tendência muito grande, né, a se comparar uma com as outras e, né, ficar observando a vida uma das outras, o que uma já conquistou ou não, exatamente como aqui na parábola, né? Poxa, se ele recebeu um, um denário, tendo trabalhado uma hora só, eu que trabalhei mais, claro que eu vou receber mais, né? Observando, ficou de olho para ver, né, no que o outro estava recebendo, para ver o quanto você, criando uma expectativa que não era aquilo que Deus tinha dito, o que Deus tinha dito para todos eles. Se você trabalhar, eu vou te pagar um denário, um salário de um dia, né? E criando expectativas falsas, né? E assim, pensando aqui na identidade, né? Nós somos filhas, sabe? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, pela graça do Senhor que a gente é salvo, né? A gente é inserido nessa família. A Bíblia diz que nós fomos adotados em Cristo, né? Nós não éramos povo e o Senhor nos fez ser povo, né? Ele nos adquiriu com o seu sangue, ele comprou a nossa vida com o seu sangue. E nós fomos adotados nessa família de Deus. E o Senhor nos trata realmente como filhas, sabe? Como filhas amadas. Nós não merecemos, mas ele nos trata assim. Então, essa é a nossa identidade. E a palavra identidade já fala de, começa assim com essa sufixo, né, de idem, né? Idem quer dizer igual. Então, assim, quando nós somos adotados, Deus vai nos dando características de sermos parecidos com Ele. Por isso, esse trabalho tão grande do Espírito Santo em nós, para nos fazer parecidos com Jesus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, idênticos a Jesus, né? Que tenham essa identidade. A gente falou isso aqui esses dias sobre a gente ter a nossa identidade, tem lá a nossa filiação, né? A nossa origem, né? De onde a gente, a naturalidade, né? De onde a gente nasceu, o país ou a cidade que a gente nasceu, e essa nossa origem, né? Os nossos pais, quem foram os nossos ancestrais, né? Que vieram antes de nós, que geraram a gente. Então, assim, identidade fala de ser igual, né? E Deus, assim, quer criar em nós cada vez mais essa identidade com Jesus, a identidade com o reino. Por isso que ele vem trabalhando em nós, para que a gente seja igual a Jesus, para que a gente tenha os mesmos sentimentos, né? Os mesmos pensamentos, né? Que houveram sobre Jesus, que possam existir em nós. E a gente precisa saber qual é essa nossa identidade, sabe? De que nós não somos desprezados. Pelo contrário, o Senhor, assim, ele nos valorizou demais, né? Entender a nossa identidade, que nós temos valor no Senhor, sabe? Que ele nos comprou por um preço alto demais. E a gente precisa andar de acordo com essa identidade, andar como filhos e filhas aqui nessa terra, né? Sabendo disso.
mas, assim, essa identidade não é para que a gente despreze as outras pessoas, para que a gente se ache superior, muito pelo contrário, para que a gente possa honrar uns aos outros aqui. Quão lindo é, né? Quão maravilhoso é quando a gente entende e a gente honra, né? Uns aos outros. Vai lá, fala com o papai. Meu marido está descendo aqui. Quando a gente pode honrar, sabe? E isso é uma coisa que eu queria assim, trazer para nós, sobre a gente cultivar essa cultura de honra, sabe? Uns pelos outros aqui, da gente sempre considerar, a palavra diz isso, considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu estou me lembrando aqui de uma outra parábola, que eu não lembro aqui qual, se é Lucas, eu acho que é no Evangelho de Lucas, que fala sobre... não é a parábola das bodas, não, mas ele fala de um jantar, né? E que aí fala assim, quando você for convidado para estar à mesa, né? For convidado para um jantar numa casa, para você não se sentar logo nos primeiros lugares, para você se sentar nos lugares mais afastados. E aquele anfitrião, aquele senhor daquela casa, é que vai dizer para você, amigo, senta aqui mais perto, para que você fique aqui num lugar de mais honra, mais próximo a mim. Deixe que o anfitrião te convide, deixe que ele te chame, né? Assim você vai ser honrado pelo anfitrião e você vai ganhar honra diante das outras pessoas. Mas se você se honra você mesmo, se você se acha superior, pode ser que aquele anfitrião fale assim para você, querido, você poderia sentar um pouquinho mais atrás, porque eu tenho um convidado mais especial para sentar aqui perto. Gente, já pensou que vergonha, né? Né? Você sentar, você poderia ceder o seu lugar para alguém que tem mais honra que você, né? Pensa no tipo de humilhação, né? Que você pode passar. Então, a gente tem que ter cuidado com a honra, de sempre desconsiderar, de observar as outras pessoas como superiores a nós. Então, são coisas assim que o Senhor vem falar para a gente sobre a nossa identidade, sobre honra, sobre a nossa humildade, né? E nenhum de nós está livre de que isso aconteça, né? Como eu contei para vocês, a minha experiência aqui foi há muitos anos atrás, eu nunca mais me esqueci como isso marcou a minha vida e como isso, assim, pautou os meus relacionamentos, como eu passei a enxergar diferente, a olhar para as pessoas diferente e, assim, me colocar numa posição de humildade diante do Senhor, de nunca me engrandecer, sabe? Mas de reconhecer que os outros podem ser superiores a mim e que Deus, na sua bondade, na sua soberania, é que faz todas as coisas. E essa parábola vem falar isso aqui. Aqui, aquele que contrata, né, o patrão, ele ainda fala no final para os empregados, né? Toma o que é teu, toma o que é teu, e vai, porque eu quero dar a esse último, a esse que chegou agora, tanto quanto a você, sou eu que quero dar. Aquela frase que a gente usa, né? Tanto, né? Puxa, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela? Como que a gente vê isso, né? Principalmente dentro da igreja, onde todos são filhos, todos são nivelados por baixo. Nenhum de nós merecia estar na presença de Deus, nenhum de nós merece a glória, né? A glória é do Senhor. Mas, assim, quando a gente observa, às vezes alguém, nossa, chegou na igreja agora, já vai ganhar esse cargo, né? Chegou na igreja agora, já vai liderar, né? A gente tem essa tendência a observar. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter cuidado com os que a Bíblia fala de neófitos, né? Neófitos é aqueles que são novos na fé, que precisam de cuidado, precisam de experiência, precisam ser capacitados, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas pessoas, sim, precisa encaminhá-los, precisa ajudá-los, mas, assim, não ficar fazendo comparações. Eu já estou aqui há tanto tempo, né? Isso acontece, a gente, às vezes, até no meio de trabalho, né? É natural que a gente, eu trabalho na empresa há 10 anos, né? Essa pessoa chegou aqui agora e ela já está sendo colocada num cargo. Então, assim, não que a gente não observe esse tipo de coisas, mas quando a gente observar, a gente tem que trazer para a nossa vida. Por que eu estou aqui há tanto tempo e eu nunca chamei atenção
do meu superior, do meu patrão aqui, para que ele me promova? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso mudar em mim? Não é o que eu preciso fazer em relação ao outro, né? Invejar ou cobiçar, ou fazer fofoca, ou então diminuir o outro, né? Mas o que que eu preciso fazer? Será que eu não preciso melhorar? Eu preciso me aperfeiçoar também, para que eu chame a atenção, para que eu também alcance, né, um cargo melhor, uma situação melhor, né? Mas assim, tudo depende da nossa disposição, do nosso coração, né? De como nós estamos. A gente cansa de ver isso no mundo corporativo, assim, esse tipo de exemplo, né? Vamos supor que numa empresa, alguém que chega e alguém dá esse exemplo, né? De um patrão que chega e pede para um empregado, olha, vai ali naquele comércio e compra vou dar o exemplo aqui, né? Um cacho de bananas para mim, né? E, e aí o empregado às vezes vai lá, né? Tem um que vai lá e ele chega lá e ele fala, compra bananas e compra diversas outras coisas. E ele chega para o patrão e fala assim, olha só, patrão, não tinha exatamente essa banana nanica, mas eu trouxe aqui banana prata, trouxe também algumas laranjas, né? E umas maçãs, porque caso o senhor queira, né, comer ou fazer uma salada de fruta e tal, eu trouxe isso aqui. Né? Então, é alguém que se destaca pela sua competência em olhar ao redor, né? Em ter um olhar mais aberto, né? E, às vezes, é um outro que chega olha, patrão, lá não tinha essas bananas que o senhor quis e pronto. Aí eu não comprei nada. Então, olha só, o patrão às vezes vai olhar, puxa, a comparação aí, né? A gente está falando aqui de comparação, mas a comparação aqui, vamos dizer assim, no mundo corporativo, o que que o patrão vai pensar, né? É a mesma coisa de você chegar numa loja e você chega lá para comprar. Esses dias eu fui numa lojinha com o meu marido, ele foi comprar umas ferramentas, umas coisas lá, e ele perguntou, ele queria comprar tinta, ia comprar uns parafusos, umas coisas. E aí o rapaz perguntou, tu já tem trincha lá? E rolinho para pintar? E bandeja, tá tudo ok com a tua bandeja de pintar e tudo? Ah, você quer esse parafuso, tu tem bucha? Essa bucha de tal aqui, não sei o quê. Então, assim, a pessoa ofereceu uma gama, né? E aí meu marido, ia mesmo, não peguei bucha. Ia mesmo, ah, não, me dá um rolinho desse aqui, né? Olha a venda que esse rapaz faz, né? Agora, de alguém chegar, me dá uma tinta, tá? Aqui, tua tinta, pronto, obrigada, tá, acabou. Né? Então, assim, essa diferença, né, gente? A gente está aqui falando de comparações e fazendo essa comparação, mas, assim, é para mostrar, assim, o quanto que a gente precisa, às vezes, no meio de trabalho, no mundo corporativo, a gente precisa ir ampliando o nosso leque. Então, às vezes, você trabalha numa empresa, assim, há 10 anos, tem um que chegou lá, tem 2 anos e já foi promovido, porque talvez ele, assim, ele mostrou competências na vida dele, e mostrou assim, um desenvolvimento que chamaram a atenção. E você também precisa fazer isso, mas não por inveja dele, mas assim, por querer crescer, sabe? Por olhar para a sua vida. Poxa, eu já estou aqui há tanto tempo e eu nunca fiz um curso. Estou estagnado, podia fazer um curso para melhorar, né? O que que eu posso fazer para chamar a atenção do meu patrão, mas não me comparando com o outro, mas assim, chamando a atenção para mim, para os meus dons, para os meus dotes, né? E assim, melhorando assim mesmo, né? Isso é importante para a gente. Mas, e na casa de Deus também, a gente também pode fazer, poxa, trabalho no departamento infantil, poxa, eu posso ir lá fazer um curso que a Fabi vai fazer? Poxa, Fabi, me fala mais desse curso, esse ano eu não consigo ir não, mas quem sabe ano que vem eu vou juntar o dinheiro aqui, né? Ah, geralmente em agosto o curso. Ah, beleza, de repente desde o início do ano eu posso me preparando para ir também fazer, porque eu quero me capacitar, não porque eu quero ser melhor que a Fabi lá no departamento infantil, mas porque eu quero oferecer a Deus cada vez um espaço maior para Deus me usar. Sabe o que isso me lembra? Assim, quanto maior a vasilha que a gente oferecer, mais Deus vai encher. Sabe, aquela mulher do azeite, que a gente conhece tanto essa mulher, né, lá com Elias, quanto mais vasilhas ela tinha, mais Deus encheu de azeite, né? Quanto as vasilhas pararam, o azeite cessou. Mas, assim, quanto maior a vasilha, quanto mais espaço a gente der para Deus,
Deus vai nos usar e Ele vai encher, né? Então, assim, na casa de Deus também a gente precisa procurar se capacitar. Eu tenho um chamado no Ministério de Louvor, né? Mas eu estou, né, há muito tempo parado. Será que eu posso fazer um cursinho, de repente, para exercitar minha voz, para treinar minha voz, né? Algo que eu possa melhorar? Não, eu já toco na igreja há muito tempo, mas será que você pode se atualizar em relação à música, né? Para que você lá na igreja aconteceu isso, vou falar aqui um caso assim bem pessoal, né? Mas não vou denegrir ninguém, né? Mas assim só contando, né? Chegaram lá na igreja há pouco tempo agora, dois meninos que são músicos, na verdade três, né? Um foi batizado, os outros dois já eram cristãos já há bastante tempo e já serviam nas suas igrejas que eles eram anteriormente, né? E eles chegaram e são dois músicos bons, meninos bons, tocam muito bem, um toca contrabaixo, outro toca bateria, e eles chegaram na igreja agora há pouco tempo, já estão aí no entrosamento, e já começaram a ser treinados, começaram já a servir lá, né, na igreja. E isso é muito bom, são pessoas que Deus tem acrescentado, né? E tem pessoas lá na igreja que já estão lá na igreja há mais tempo, né? Tem pessoas que já vieram lá da catedral, vamos dizer assim, pessoas que já tocavam, e estão lá também servindo. O gatinho da Carol! Eu amo. Chamou a minha atenção logo, porque eu amo, gosto muito, que delícia. É, mas então, meninos, assim, voltando aqui, né? Ai, me chamou a atenção, porque eu gosto. É, os meninos que chegaram lá, agora já, né, começaram a tocar. O que os outros podem dizer? Não, eu já estou aqui na igreja um tempão. Esse cara veio para cá agora, já está tocando, né? Mas assim, os meninos são bons, sabe? Eles se aperfeiçoam, eles tocam bem. Então, aquele que já está lá há muito tempo, o que ele tem que fazer? Ele tem que continuar servindo ao Senhor com o mesmo amor, com a mesma gratidão ao Senhor e também procurar se aperfeiçoar. Se a gente vê que aquele rapaz ele é um ótimo baixista, eu também preciso rever aqui meu curso, voltar a treinar mais, né? Voltar a estudar, pegar, né, um novo nível aqui, né, de crescimento. Isso precisa acontecer com a gente, né? Mas não por cobiça, por inveja, mas pelo desejo de servir, sabe? Pelo desejo de ser usado pelo Senhor, assim como os outros. Então, assim, a gente não tem que ficar usando de comparações o tempo todo e querendo, assim... Gente, só um minuto aqui, por favor. Perdoe, meninas, coisas de casa. Meu marido botou um negócio para ferver ali e saiu. Saiu, desceu a escada, foi lá para baixo, e uma coisa fervendo lá no meu fogão. Daqui eu estou vendo uma fumaça. Que ele tem um mecânico que vai dar uma olhada no carro ali embaixo, na garagem, ele botou ele para esquentar e foi lá para baixo. Distraidão. Mas, gente, é isso, assim, né? Como que a gente não tem que ficar se comparando, nem ficar se medindo pela régua dos outros. A nossa régua tem que ser a nossa régua, nós com o Senhor. O que eu preciso melhorar na minha vida, o que eu posso fazer para ter crescimento, como eu preciso investir em mim, né? Para ter crescimento, e não ficar me comparando, olhando para os outros, sabe? Eu sei a minha identidade no Senhor, eu sei quem eu sei que eu sou filha, que eu fui adotada, né? E que assim o Senhor é bom e Ele me presenteia, Ele me abençoa, Ele me usa, né? Mas eu não preciso ficar desonrando os outros, desprezando os outros, né? Espezinhando os outros para crescer, porque isso não traz demonstração nenhuma de que eu sou filha. O Senhor Jesus que tinha toda a sua glória, ele deixou tudo, abriu mão daquilo que ele tinha para vir aqui nos servir. É uma coisa linda assim que eu vejo em Jesus, essa posição de servo dele. A Bíblia fala assim que ele
ele no final, né, quando ele vai cear com seus discípulos, que ele toma uma toalha, se veste daquela toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, dando esse exemplo de humildade, né, de servir. E o que a gente vê assim que era costume da época, quando se tinha um banquete, um jantar, se pegava o servo mais vamos dizer assim, mais inútil, mais pequeno, né? O menor, né? Aquele servo mais humilhado, se pegava ele, gente, saiu aqui minha tela de novo. Pegava aquele servo e colocava-se ele na porta para que ele pudesse fazer esse serviço de lavar os pés, porque eles andavam muito no deserto, né, naquela época, e era muita poeira, né, andavam todos de sandálias ali, né, e era os pés muito expostos, os pés todos sujos, e era aquele servo mais humildezinho que eles pegavam para colocar na porta e retirando as sandálias de quem fosse entrar no jantar, no banquete, e lavar os pés deles, né, secar com a toalha que estava enrolada, para que os convidados pudessem se assentar à mesa com os pés limpos, porque naquela época as mesas eram como se fosse um tablado baixo e eles sentavam reclinados, né, numa almofada com os pés para trás. Então, para ninguém ficar com os pés sujos, né, era usado esse servo. E, gente, foi exatamente esse exemplo que Jesus se colocou. Jesus veio, se enrolou com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Jesus se comparou com aquele servo mais humilde, com aquele mais ralé, sabe? Aquele menorzinho, aquele que ficava na porta lavando os pés. Jesus se colocou como num lugar para lavar os pés dos discípulos. E, inclusive, gente, lavou os pés de Judas, que ele sabia que ia trair. Jesus assim mesmo serviu a Judas com toda a humildade, sabe? E é esse exemplo que Jesus vem trazer para a gente aqui. Eu vejo muito isso nessa parábola, sabe? De nós não nos compararmos uns com os outros, não cobiçarmos, mas assim da gente ser humilde, sabe? E dar honra uns aos outros, né? E não ficar cobiçando aquilo que não é nosso, e assim não ficar confiando nos seus feitos, mas confiar nos feitos de Jesus, confiar naquilo que ele fez por nós. Nenhum de nós é merecedor e nenhum de nós pode bater no peito e dizer esse talento é meu, sou eu que conquistei, né? Com muito esforço, com o meu suor. Não, é o Senhor que te presenteia, é Ele que é galardoador, né? E é isso que eu meditei aqui hoje, meninas, nessa parábola desses trabalhadores na vinha. E não sei se eu não sei que horas são, se a gente continua aqui amanhã. Aqui Jesus vai continuar falando um pouquinho sobre o mesmo tema aqui, né? Sobre a gente não confiar em nós mesmos, né? Ele vai continuar, mas vocês querem continuar amanhã? Até o versículo 34? O que vocês acham? Pode ser amanhã, porque senão fica Pode muito. ser, né? Muito Já são 9 também. horas, senão fica muito longo. Mas assim, é simples, aqui a parábola ela é bem esclarecedora, né? Bem assim, didática, né? Mas assim, como o Senhor quer falar conosco sobre a gente ser humilde, a gente não ter comparações. A gente não precisa se comparar. Nós somos amadas pelo Senhor, meninas. Somos todas amadas. Mesma quantidade de amor, de riqueza, de graça, de favor que o Senhor derrama sobre uma, Ele derrama sobre outra. Nós precisamos oferecer uma vasilha maior, cada vez mais espaçosa para o Senhor. Quanto mais espaço a gente der na nossa vida para o Senhor, mais a gente vai ser cheia daquilo que Ele tem para nos dar. E a gente não precisa olhar para o do outro, né? E não se achar inferior, mas também não se achar superior. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos orar por isso? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue, Senhor. O Senhor pagou um preço altíssimo por nós. Quando nós nem buscávamos pelo Senhor, nenhuma de nós que está aqui, Senhor, mereceu, fez por onde, nenhum de nós, Senhor, conquistou, nenhum de nós comprou, nenhum de nós pagou aquilo que nós temos recebido do Senhor, que é a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, Senhor. E nós te adoramos por isso, adoramos ao Senhor nessa manhã,
manifestamos ao Senhor a nossa gratidão, porque quando nós não éramos nada, quando nós éramos desprezados, quando nós estávamos machucados nesse mundo, quando nós estávamos inferiores a todas as outras, o Senhor nos amou, o Senhor nos olhou, o Senhor limpou as nossas vestes, tirou as nossas vestes sujas, nos cobriu de vestes novas, Senhor. O Senhor colocou um anel no nosso dedo, umas sandálias nos nossos pés, para que a gente não se sujasse mais. O Senhor nos deu uma posição de filhas e filhos, Senhor, ó Deus, no teu reino, e nós te louvamos por isso, te adoramos, Senhor, nós só precisamos te adorar, precisamos manifestar ao Senhor a nossa gratidão por isso. Senhor, e nós não precisamos nos comparar uns com os outros, a todos nós, a todas nós, o Senhor tem feito isso pelo teu amor, Senhor. Deus, e nós pedimos, tira de nós todo sentimento faccioso, todo sentimento de divisão, todo sentimento de inveja, todo sentimento de superioridade, de falta de humildade. Senhor, em nome de Jesus, corrige isso em nós. Senhor, em nome de Jesus, trabalha em nós para que nós possamos nos aperfeiçoar em Ti, crescermos em Ti, Senhor, sabendo o valor que nós temos, Senhor, no Senhor. Deus, mas nunca nos comparando, nunca invejando uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a honrar umas às outras, Senhor. Como é bom, Senhor, essa cultura da honra, quando nós podemos elogiar, Senhor, uma a outra sem nos sentir inferiorizados, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a alcançar esse nível em Ti, Senhor, a saber que o nosso valor está naquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, e não, ó Deus, nas nossas obras, não confiarmos nas nossas obras, na nossa riqueza, Senhor. Oramos ao Senhor nessa manhã por cada mulher aqui, que seja livre, Senhor, do sentimento de inveja, que seja livre do sentimento de comparação, que cada uma possa saber, ó Deus, que é valiosa, que é preciosa aos teus olhos. Nós oramos nessa manhã, Senhor, que as minhas irmãs, cada uma delas, tenha um dia abençoado, um dia em que possa se sentir livre dessas comparações, que possa, ó Deus, andar, Senhor, de cabeça erguida, sabendo o valor que tem no Senhor e não o valor que tem sobre os outros. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, cura-nos, Senhor. Quantas vezes nós somos feridos com sentimentos de inferioridade, mas o Senhor é a nossa cura. O Senhor é esse Deus que nos dá valor. O Senhor é esse Deus que olha para nós com compaixão e cura as nossas feridas. E nós te pedimos isso, te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, meninas. Amanhã a gente está juntas aqui de volta. Amém. Vocês tenham um dia abençoado. Meninas, só não repara que esse horário é um horário um pouquinho difícil para mim, né? Mas eu tô ligada, tá? Amém. Muito obrigada. Deus é bom, né, meninas? Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe o trabalho. Volta de para vocês. 6 horas. Tá bom? Mas para 6 horas. 6 horas para mim também é melhor. Agora eu vou ter que correr aqui para ir pro trabalho. Mas acabou que uma turminha acabou optando por esse horário, Ju, aí a gente achou melhor, né? De tá fazendo, né, menina? Aí hoje eu levantei um pouquinho mais cedo para poder ajeitar a coisa ali, para poder conseguir sentar aqui um pouquinho, porque também o horário é corrido. Mas tá bom. Tá bom. Gente, até amanhã, se Deus quiser, tá? Um beijo para vocês, tá? A paz. Beijo. Beijo. Paz.